bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é como uma reforma afeta a estrutura. E para entrar nesse contexto, a primeira coisa que a gente achou que deveria falar, e por mais que pareça redundante, é sobre o que é uma estrutura, né? É marcar bem o que é a estrutura, do que a gente está falando. Porque a gente sabe que muita gente confunde quando a gente fala de estrutura, as pessoas pensam de repente estrutura do condomínio, né? A área de lazer, as quadras, piscina, salões, tudo isso, né? Mas a gente está falando da estrutura do edifício, do prédio. Então vai ser aquele esqueleto ou de concreto armado ou de parede estrutural, né? Basicamente isso. Tem também a parte de aço, perdão, de estrutura metálica, mas basicamente de concreto armado e parede estrutural. Sim, né, as de concreto ou metálica seriam lajes, vigas e pilares. Quem já acompanha a gente já está começando a ficar craque nesses nomes. E as de paredes, que a parede em si é que é a estrutura do edifício. Isso. E, enfim, como efetivamente uma reforma pode afetar a estrutura? A estrutura, ela foi projetada, pensada para determinadas características, para determinado tipo de utilização, com aquelas mesmas paredes naquele lugar, com aquele tipo de piso que está sendo colocado ali. Então, qualquer coisa que se fizer ali vai afetar, está alterando como ela foi projetada. E ela pode acabar não funcionando por causa disso. Então, essa estrutura, quando o engenheiro pensa ela, ele está pensando para o máximo desempenho, né? Para um desempenho máximo, porém padrão, com maior conforto, qualidade e segurança, né? Então, mais ou menos assim, eu não sei se eu já dei algum exemplo de carro aqui. Difícil. Mas enfim, exatamente como um carro é pensado, a estrutura de um carro é pensada para ter o máximo conforto, segurança, que se você começar a fazer alterações, elas tendem a prejudicar. Ah, mas fica mais bonito, fica mais isso, fica mais aquilo. Isso aí é gosto de cada um, certo? Mas tende a prejudicar. Porque se você pega um carro e vai para uma pista de corrida e uma baita empresa bota uma grana grande ali, está alterando as características do carro para rodar dentro de uma pista de corrida com coisas que são muito caras, características e elementos que são colocados no carro muito caros, que para uma estrutura ninguém vai fazer isso. Né? Ninguém vai reformar apartamento. Ah, vou reformar aqui porque o apartamento vai ficar, a estrutura do edifício vai ficar melhor. Não é, a pessoa vai reformar a estrutura, o apartamento dela para gosto próprio. Para que o dela fique melhor. Para que o dela fique melhor para a utilização dela, né? E aí a gente entra num contexto que é uma grande batalha do síndico, né? Porque os condôminos tendem a pensar da seguinte forma: eu sou proprietário da minha unidade habitacional, aqui eu faço o que eu quiser. Mas não é bem assim, né? Ele é proprietário do apartamento, daquela área ali. Ele não é proprietário da estrutura. Você não tem, se são 10 apartamentos, o condômino ou o proprietário do apartamento, ele não tem 1/10 da estrutura. Ele é responsável por ela. Mas ele não tem, não é dele, ele não pode fazer o que quiser ali. A posse não é dele. A posse não é. Porque se fosse assim, já imaginou? Ah, não, então eu vou tirar, esse pilar aqui é meu, vou tirar. Esse pilar é meu. Essa viga aqui tá me incomodando aqui, ela tá dentro do meu apartamento, ela é minha, então eu tiro. E aí muitas pessoas já têm a noção, né? Tirou um pilar, poxa, né? O que vai acontecer? É o que estava sustentando. Se é o que estava sustentando, o peso está em cima, não tem mais para onde ir, vai cair. Não tem onde parar. E a gente entende que a batalha do síndico, nesse sentido, ela é muito grande. Porque ele tem que conscientizar os condôminos dessa situação. E aí, às vezes, é muito conflitivo. A gente sabe que tem vários perfis de pessoas, né? O síndico é um cara que vai trabalhar ali para administrar uma estrutura onde as pessoas se sentem donas daquilo ali, né? Então, ele tem que conseguir realmente conscientizar de forma
global, né? E eu queria contar que eu já passei uma situação dessa. Quando atuei como síndico em uma única gestão, não me proponho a mais. Então, já passei uma situação dessa, mas foi de certa forma tranquilo. O que aconteceu? Um dos condôminos, ele queria fazer uma reforma, e até aí tá tudo bem, porque era uma substituição de piso, mas ele queria fazer a retirada desse piso utilizando um martelete, né? Um equipamento que gera um impacto que prejudica a estrutura. Como somos engenheiros, a gente acaba entendendo essa informação, qualquer pessoa pode entender isso, né? Então esse equipamento, ele impacta muito a estrutura, porque vibra a estrutura, a estrutura, vai retirar o piso de forma muito mais rápida, é lógico que vai. Sim, e aí só voltando, só abrindo parênteses aqui, né? A estrutura de um edifício, ela não foi feita para receber vibração. Ela não está projetada para receber vibração. Se você vai numa indústria onde você tem equipamentos que vão vibrar ali em cima, ok, aquela lá está preparada para receber vibração. A estrutura de um edifício convencional, ela não está preparada para receber vibração. Não está dimensionada. Dimensionada para isso. E aí, então esse é um papel que o síndico tem, né? Então essa pessoa queria fazer, eu expliquei para ela que não poderia por essa questão e por questão de incômodo aos vizinhos. Mas é claro que a gente tem que procurar entender a visão da pessoa que quer fazer. Qual foi o argumento dele? Não, deixa eu fazer porque assim é mais rápido e eu incomodo menos. Eu falei, olha, não pode por menos tempo, por menos tempo, né? Afeta a estrutura e além do mais, você pode ter, por exemplo, né, um problema no gesso do vizinho de baixo. Contra-argumento da pessoa que queria fazer não tem problema, eu assumo a responsabilidade financeira se tiver um gesso, né, o teto de gesso do vizinho quebrar. E aí eu tive que trazer ele para uma realidade que é a seguinte, tudo bem, mas a questão não é puramente econômica. Coloque-se na seguinte situação, o senhor está sentado no sofá da casa do senhor, assistindo um filme com a sua esposa e de repente o teto de gesso cai porque o vizinho está usando um martelete. Considera que ele vai pagar tudo, né? Economicamente tudo vai ser coberto. Mas e o incômodo que você teve, e o incômodo que depois tem que vir um gesseiro na sua casa, seus móveis têm que ser arrastados, vão vir pessoas estranhas para trabalhar na sua casa, e você não tem por que pagar esse pato, certo? E depois desse argumento, ele entendeu. Então, eu consegui fazer com que ele se colocasse no lugar do vizinho. Então, poxa, vamos seguir o procedimento? Faz a retirada com a marreta, vai levar um pouco mais de tempo, mas não prejudica nem a estrutura, e o incômodo ao vizinho é apenas sonoro, né? Não tem nada mais. Não tem o extra, né? Não tem o extra. É muito comum as pessoas, né, os condôminos ali, os proprietários, acreditarem que a reforma deles é muito simples, que é só uma reforminha, que não vai fazer diferença nenhuma. E não é bem assim, né? É uma soma de pequenas reformas, coisas insignificantes, podem sim chegar, inclusive, a jogar um edifício no chão. E a norma de reforma, né, que está em vigor aí desde 2014, ela surgiu exatamente porque foram várias reformas que foram feitas numa edificação, tá? O edifício Liberdade, no Rio de Janeiro, que desencadeou tudo isso. Foram várias reformas que foram feitas. Cada reforma, não sei se todas elas, tá? Mas eu tenho informação de que pelo menos algumas delas tinham sim acompanhamento de engenheiros que verificaram que podia ser feita a reforma, mas verificaram que podia ser feita a reforma naquela unidade, naquele local. Aquela dali não era significativa, só que não tinham um histórico de tudo que já tinha sido feito e não tinha somado todas essas alterações que tinham sido feitas. E aí, com isso, por causa dessa soma de várias reformas inofensivas, digamos assim, né? Algumas podem até não ter sido, tá, gente? Lembra aí que eu não tenho a informação de tudo, tá? Mas algumas, sim, tinham engenheiros acompanhando e que tinham efetivamente dado parecer de que aquela reforma não teria nenhum problema. Foi a soma de tudo isso que pegou e jogou o edifício no chão.
Então, a partir daí, criaram a norma entrou em vigor, então, 2 anos depois que teve esse acidente, e aí a norma propõe, então, que seja feito um histórico, que você tenha todo o acompanhamento do edifício, desde que ele foi entregue pela construtora, e que então qualquer reforma que for ser feita ali, não só nas unidades habitacionais, mas em todo o edifício, nas áreas comuns também, que tudo isso tenha um registro e que isso seja somado, tá? Que não é simplesmente, agora o apartamento 101 vai fazer uma reforma. A reforma que ele está fazendo não tem problema, ok. Aí depois a reforma do 1005 também não tem problema. Mas e a combinação das duas? Será que elas não têm problema? Então a norma colocou isso. Ela veio para poder mostrar isso. Porque, claro, antes, né, já existiam alguns controles de reformas, tá? De pessoa vai fazer a reforma no edifício, ela contrata um engenheiro, o engenheiro olha ali, dá um laudo, inclusive, de que aquela reforma naquela unidade não tem nenhum problema. Mas isso não era olhado no global. Então ela começou a colocar que você tem que olhar no global. Mas praticamente ninguém faz isso ainda, tá? Isso é muito pouco comum, então isso tem que começar a ser feito. Porque isso, a soma de várias coisas inofensivas, né? Ela pode somada, juntar tudo aquilo e aí sim tem um problema. Porque é aquela história, um acidente, ele não acontece por um único fator. Se você pegar historicamente qualquer tipo de acidente, acontece por uma soma de fatores. Exatamente, é uma soma de fatores. Então, você que é síndico, né, você passa a ser, inclusive por essa norma, ela fala que o síndico, então, ele seria o responsável legal pela edificação. Depois que a construtora entregou, então, enquanto a construtora está ali, ela é dona da edificação, ela é responsável, mas depois que ela entregou o edifício foi constituído o condomínio, o síndico é o responsável legal. Então, você tem que solicitar documentação, tem que ter uma análise dessa documentação, tem que ter uma análise dentro do histórico do edifício, para então poderem fazer a reforma. E não é uma situação de simplesmente pedir uma RT, tá? Porque infelizmente, e tem notícias aí em jornais e tal, as ARTs, né, assim, emissão de ART tá uma coisa meio prostituída. Tem gente vendendo ART em internet, tá? Então não é simplesmente ter uma ART, não é ter a anotação de responsabilidade técnica. Você tem que ter um acompanhamento. Tem que ter alguém que vai ali, analisa toda essa documentação, fala assim, ok, isso aqui pode ser feito, tá válido, isso aqui pode ser feito, e depois ter alguém que acompanhe, pode ser essa mesma pessoa que validou ou uma outra pessoa que acompanhe a reforma, porque é muito comum existir o JAQui, né? O JAQui ele visita muitas obras, né? E para quem não conhece o JAQui, embora a gente já tenha falado em vários outros vídeos, né? O JAQui é aquele ser que visita as obras durante o processo, né? Então é apresentada uma documentação, um projeto, eu vou fazer isso aqui. Mas aí a proprietária ou o proprietário do apartamento fala assim, poxa, mas já que eu estou mexendo, eu vou abrir mais uma porta aqui. Já que eu estou mexendo, então eu vou colocar o ar-condicionado. E como eu vou colocar o ar-condicionado, tem que passar uma tubulação aqui, tem essa viga aqui, poxa, vou dar só uma descascadinha. Então o JAQui, ele está presente sempre. E se você controla, se você acompanha, você barra a presença do JAQui, né? Você traça ali a realidade para o proprietário de que tem coisas que não podem e não devem ser feitas. E a gente mesmo já presenciou isso. Tem um condomínio que a gente faz esse controle e em uma dessas visitas periódicas para acompanhar uma obra que tinha sido aprovado o projeto, a gente encontrou que o proprietário tinha quebrado parte de um pilar para instalar uma caixa elétrica ali. E rasgou o pilar, né? Então, do ponto de vista da pessoa que está fazendo, ela acha que aquilo ali não tem problema, não é nada, né? Mas é uma ferida que você está deixando ali para depois, em conjunto com mais uma de outro apartamento e outro de outro apartamento, começa a ter o problema.
Eu Nesse falo caso, que tinha diminuído uma seção, um pedaço de uma seção, e se depois você tem um aumento de carga em outros pavimentos, pronto, já juntou. E vai descobrir isso depois, né? Depois que acontece o pior, como é que você vai descobrir isso? Aonde foi, né? Qual foi o local que fragilizou a estrutura, né? Então é importante o síndico conseguir fazer entender que os apartamentos, embora os apartamentos sejam válidos, a estrutura é só uma, né? Eu brinco que é como pegar um carro, que é uma estrutura única, e 4 pessoas diferentes serem donas cada uma de uma das rodas. E ali elas fazem o que elas querem. Então uma põe uma roda 20 polegadas, a outra 13, a outra 15, o pneu perfil baixo, perfil alto, um de fora de estrada, e põe o carro para andar. Qual que vai ser o comportamento global dessa estrutura? No carro é mais visível isso, né? Do ponto de vista da estrutura é difícil. É difícil conseguir enxergar, né? Porque a gente tem a sensação de que a estrutura é algo imóvel, né? Ela é E que vai fixa suportar e que tudo. ela suporta tudo, que ela é eterna. E não é bem assim, né? Ela se movimenta, por mais que a gente tenha a sensação de que ela não se movimente, ela se movimenta. E ainda bem que se movimenta. Ainda bem que se movimenta, porque senão cairia. E inclusive é uma coisa interessante, né? Em locais que tem terremoto, a estrutura às vezes é projetada para que uma parte dela caia. Já é projetada para que assim, ó, se tiver o terremoto, esse pedaço aqui vai cair porque aí o resto fica de pé. É como se fosse um fusível. Né? Tem algumas estruturas que tem isso, inclusive. Então, assim, ela se move, né? Ela tem que se mover, porque se ela for totalmente rígida, por exemplo, nesse caso, né, do terremoto, não é uma coisa que a gente tem aqui, mas é um exemplo. Se ela for totalmente rígida e tem o terremoto, aí que ela cai. Então ela não cai se ela consegue se mover um pouco ali, acompanhando a movimentação do solo, né? Tem até um vídeo na internet aí do edifício lá em Balneário Camboriú, né? A piscina lá na cobertura, né? E que começa a movimentar, tá vendo? Ela movimenta. E se ela foi projetada já ali considerando esse movimento, então não tem problema, né? Existem limites de movimento que a gente pode considerar. Se ela está se movimentando acima daquele limite, então você não pode projetar dessa forma, mas ela tem. Então ela se movimenta sim. A estrutura se movimenta, ela não é imóvel, né? Como as pessoas costumam imaginar. Tá. Mas só voltando aqui então, essa questão, né, do papel do síndico de trazer essa consciência para os condôminos, tá claro que precisa ser feito isso, mas também tá claro que cada pessoa tem um determinado comportamento, né? Então, com base nisso, é que você tem que ir colocando sistemas de controle para realmente evitar que o pior aconteça, né? Que o acúmulo dos problemas ou das alterações gere um problema. E, por outro lado, pensar sim na sua responsabilidade, né, como síndico. Então, tem até uma dica aqui que a gente queria deixar e que eu acredito que não seja exigido na norma de reforma, mas que eu recomendo muito que você, como síndico, faça isso. E você pode colocar esse critério, sim, dentro da forma como você gestiona as reformas no seu condomínio. Peça no final da obra, redate um documento, peça ajuda aí para o pessoal jurídico, em que a pessoa está dizendo que está finalizando a obra a partir daquela data e que em nenhum momento os elementos estruturais foram tocados, alterados, retirados, modificados, nem nada disso. E faça que tanto o proprietário como o engenheiro responsável pela obra assinem. Porque dessa forma ele pode até mentir, mas aí primeiro você está colocando 2 pessoas e o engenheiro, quando ele vê aquele documento e ele está se responsabilizando caso ele tenha feito alguma alteração na estrutura, aquilo pesa. Como engenheiro, né, aquilo ali, a responsabilidade vai pesar. Então, poxa, foi só um furo numa viga, não sei o que, mas ele está assinando um documento de que ele está falando que não foi feita alteração nada, e tal, e que sobre ele pode recair um problema. Então, quando você faz isso de certa forma formal, escrita ali nesse documento final, isso barra
a que as pessoas façam. E olha só a consequência que isso tem. Quando uma pessoa tem que assinar esse documento e todas as outras ficam sabendo que tem que assinar, poxa, você começa a ter o controle. Você começa a criar uma essa cultura, né? Exatamente. Você cria uma cultura. É isso. E você tem que acreditar realmente no seu poder com relação a isso. A gente já conversou com síndicos que falavam assim, poxa, mas aqui são 200 e tantos apartamentos, eu não tenho como controlar isso. Cara, tem sim. Né? Você pode barrar a entrada da equipe que vai trabalhar. Exatamente. Se não tem a documentação, se não está aprovado, se você tem alguma desconfiança, você tem sim direito de poder barrar aquilo ali. Inclusive, se o que estão executando é diferente do que foi colocado e aprovado em projeto, tá? Foi lá, teve projeto, aprovou, começou a fazer a reforma, foi feita uma vistoria, identificou que está diferente, a norma coloca que você pode obrigar a restituir a situação original. Tá? Então, tem normas, tem ferramentas para que você efetivamente possa controlar isso, né? E aí fica aqui, voltando um pouquinho, uma dica, né? A gente está falando aí, o engenheiro assinar. Pode ser o engenheiro ou o arquiteto, tá? Conforme a norma, pode ser tanto o engenheiro quanto o arquiteto, o responsável pela reforma. Não pode ser designer de ambientes, tá? Alguns arquitetos trabalham nas duas áreas, então se ele está ali se ele é designer naquele momento, mas ele também é arquiteto, ele pode assinar como arquiteto, mas como designer não, o designer não pode assinar reforma, ok? Então, fica aqui também, né, mais uma dica, que o síndico nem sempre, né, você como síndico talvez não se sinta confortável para fazer efetivamente todos esses controles. Então, da mesma forma que você talvez não tenha todo o conhecimento jurídico necessário para fazer o acompanhamento do edifício, talvez que você não tenha todo o conhecimento necessário para fazer o acompanhamento contábil e por isso você contrata profissionais, tanto jurídicos quanto contábeis, para fazer essa assessoria para você e para que você, como síndico profissional, esteja amparado. Faça a mesma coisa, enxergue da mesma forma o serviço de engenharia. Contrate um engenheiro que vai te dar essa assessoria, que vai acompanhar essas reformas, que vai aprovar ou reprovar, ou aprovar com ressalvas as reformas solicitadas pelos condôminos. Porque, é claro, uma pessoa não tem como saber de todas as áreas, né? Tem até um conteúdo que a gente está doido para fazer aqui, que é quais são as responsabilidades, né? As profissões que se espera de um síndico profissional. Né? Essa vai ser bem legal. Mas é claro, né? Do mesmo jeito que, apesar de você não fazer toda a contabilidade, apesar de você não resolver todas as questões jurídicas, de você ter uma assessoria, é muito importante que você também tenha o conhecimento, né? Um mínimo, né? Um conhecimento mínimo para você conseguir conversar com quem está te assessorando, conseguir passar a informação para ele e passar a informação para os condôminos, né? E a parte contábil e jurídica, que normalmente é mais usual a gente ter, né, que os síndicos são bem formados para isso, você já percebe, né, que é diferente se você não tem a menor noção do que quando você tem noção do que está acontecendo. É a mesma coisa na engenharia, e por isso que a gente está aqui, para poder ir dando essas dicas e passando essa informação, para que você não seja aquele cego ali, né, que contrata um engenheiro e se ele falar A, ele falou A, se ele falar B, ele falou B e tá tudo bem. E se ele falar que pode, ele falou que pode, eu não discuto, e se ele falar que não pode, eu não discuto. Não, tenha também uma noção do que está acontecendo, inclusive precisa saber se você está contratando uma pessoa adequada, né? Porque, assim como a gente falou, tem a RT sendo vendida, um serviço de assessoria, ele pode parecer para muitos, é um serviço muito simples, é só ele dar uma olhadinha. É só olhar se tem uns documentos e depois vai lá dar uma olhadinha. E não é bem assim. Tem uma responsabilidade muito grande. Então, se você, que é o síndico, que está contratando, tem conhecimento disso, sabe o que a pessoa vai ter que fazer, o que ela vai ter que verificar,
aonde que ela vai ter que cobrar do proprietário, do engenheiro que está levando a obra. Você tem condição de contratar a pessoa correta. Manter um controle, desde desde cima, né? Do mesmo jeito que é você que sabe qual que é o assessor jurídico que você vai contratar. E quando você mantém essa proximidade de relacionamento com o profissional que está contratando, e a gente sente isso desde o outro lado, né, como profissionais contratados, do síndico que está sempre próximo da gente, conversa sempre com a gente, questiona sempre a gente vê que esse síndico ele vai adquirindo um conhecimento e a gente percebe que diante da comunidade que ele tem ali, dos condôminos, ele vai ganhando uma autoridade com relação àquele assunto específico, né? Você pega, por exemplo, um síndico que é advogado, com certeza ele tem uma autoridade para falar dos temas jurídicos com relação do que está acontecendo no condomínio, né? Mas se ele não é um advogado, só que ele tem muita proximidade, acompanha todos os casos, né, já estudou questões de leis e tal, poxa, vai gerando uma autoridade e os condôminos vão confiando cada vez mais. E o mesmo acontece com a engenharia. Você vai passando a utilizar como um consultor e não como quem vai te falar tudo que tem que ser feito e pronto. Acaba sendo mais uma consultoria, né? E não como um prestador de serviço. Vai lá e resolve. Né? Às vezes tem isso também. A gente nota em alguns condomínios isso. Né? A pessoa contrata e não acompanha, não quer saber, não está próximo, e esses casos tendem a dar até mais problemas. E a dica, né, que essa pessoa que vai auxiliar, que ela não seja um engenheiro morador. Sim. Porque tem as questões de barrar a reforma do meu vizinho, por que o meu aprovou e o outro reprovou, tá? Então a dica é sempre que possível uma pessoa de fora do condomínio, porque mantém a neutralidade do serviço. Isso. E tem acho que uma última questão para a gente ir fechando esse conteúdo de hoje, né? Que é com relação ao momento de quando implementar, né, esse controle de reforma, né? Porque certamente você pode ser síndico de um edifício novo, ou se você é síndico profissional, vai pegar algum edifício que está recém-construído, ou também de um condomínio que já tem muitos anos, já tem de repente uma cultura implantada, né? E como é que funciona isso aí, de qual é o melhor momento para se implementar a norma de reforma? Já! Resposta é simples, né? Na verdade, o melhor momento é assim que passou da construtora para as suas mãos, mas se esse momento já não existe mais, é agora, é o segundo melhor momento. É no momento em que você assume a responsabilidade. Exatamente. Né? Eu falo muito assim, no caso, e vamos separar aqui agora, né, os prédios, os edifícios novos e os edifícios já mais antigos. Num prédio novo, isso é terrível, porque no começo da constituição do condomínio, quando a consultora já entregou, né, já passou o comando, aquilo ali é terra de ninguém. O pessoal chega para fazer reforma e se o síndico não está ali com as rédeas na mão, com as normas já, estabelecidas, aqui funciona assim, não entra essa equipe aí com esse monte de material para poder jogar em cima da laje, essa quebradeira com martelete. No começo eu sei que é mais difícil controlar isso, porque o volume de obras é muito grande, mas é exatamente nesse momento que você implanta a cultura. Né? Exato. E se você é síndico profissional, você tem que ter isso, essa forma de pensar e essa tanto a documentação como os procedimentos estabelecidos para todos os prédios que você vai atuar, né? Agora, se é já um edifício mais antigo, aí sua batalha é mais dura. Buscar, né, ver se tem algum histórico. Em alguns edifícios tem lá aquele zelador que está lá desde quando o edifício foi constituído e que ele conhece a história do edifício inteiro. O arquivo humano, né? O arquivo humano. Então, se você não tem um arquivo técnico, procure o arquivo humano. Às vezes tem arquivo humano.
para te falar pelo menos das coisas mais importantes que foram feitas, né? E comece a montar esse histórico, porque é melhor um histórico que seja assim, no ano de 82 foi feito uma reforma no hall, ainda que seja só uma pincelada do que foi feito, é muito melhor do que não ter nada, né? A gente costuma falar que 1 é maior do que 0. É melhor alguma informação do que informação nenhuma. Então procure essas informações e vá montando esse histórico, porque de repente depois você acaba conseguindo em algum outro momento, alguma outra informação e vai preenchendo aquilo dali para montar a história do edifício. Agora, diferente do edifício novo, onde você pode chegar e implantar a sua cultura desde o começo e os critérios desde o começo, quando você entra no edifício mais antigo, você está entrando em um lugar que a cultura já existe. Então você vai ter que romper essa barreira da cultura anterior, implantar a sua, e você vai ter muita reclamação de, poxa, mas o vizinho tal, no ano tal, fez a reforma, ninguém falou nada, então por que agora eu tenho que falar a minha, fazer a minha com esses critérios e tudo isso? Por que eu vou ter que apresentar a RT se eu tenho que pagar e o fulano não pagou? E entra numa guerra pessoal ali entre o que já foi feito e o que precisa ser feito, né? E a minha dica é que você leve isso quanto mais para o lado físico, melhor. A física é a mesma para todo mundo, a gravidade puxa para baixo para todo mundo, né? Os problemas vão acontecer para todo mundo, não é porque o outro fez errado que agora você pode fazer. Porque por essa máxima eu não precisaria usar cinto de segurança, porque o meu pai não usou cinto de segurança e toda uma geração não usou cinto de segurança, né? A gente tem que lembrar que o que é certo, ainda que ninguém faça, e o que é errado, ainda que todo mundo faça. Então é procurar levar para um lado quase que científico mesmo, porque pelo lado de comportamento vai ser mais difícil. A pessoa tem aquela cultura, ela não quer aquele incômodo, né? Mas é o que precisa ser feito para garantir que aquela estrutura tenha um maior tempo de vida útil com maior qualidade, né? E arrumar os problemas estruturais que podem ser decorrentes dessas reformas sem controle é caro, vai bater no bolso deles em algum momento. Então você tem que colocar de uma forma mostrando que você, olha, eu estou te ajudando, porque a longo prazo você vai ter um problema estrutural aqui e o problema estrutural é caro de ser resolvido. Estou zelando por isso. Eu estou zelando por isso. Então quando você coloca de uma forma que você está ajudando e não confrontando, a tendência é que você consiga, né, levar de uma forma mais suave. Ter um maior apoio aí, né? Isso aí. Bom, a gente passou fechando? Todos os temas? Vamos fechando aqui. A gente anotou aqui só para dar um passo a passo, né? Assim, finalizar com isso finalizar com as etapas. Então, a primeira coisa, quando for ter uma reforma, é fazer um registro. Pedir toda a documentação, os projetos, os responsáveis, a RT, laudo, tudo, tá? Pega a documentação. Você vai passar essa documentação para uma análise, né? Uma análise se tudo aquilo está de acordo, se aquilo ali pode ser feito. Então, por isso que a gente falou, é um engenheiro, um terceiro. Não é o mesmo que está entregando a documentação daquela unidade. Tem que ser um engenheiro do condomínio. Ele é contratado pelo condomínio. Ele vai analisar aquilo dali e ele vai ver se está tudo ok. Isso aí foi liberado, né? Ou pode não ser liberado também, tá? Ou pode ser liberado com ressalva. Isso aí tem que voltar a corrigir se não foi liberado. Liberado com ressalva, tem que prestar atenção nas ressalvas que estão sendo colocadas, mas supondo que foi liberado, tá? Então, na hora que foi liberado, eles vão começar a execução da obra. Na hora que estiver executando a obra, você precisa de ter um engenheiro, que pode ser esse mesmo que fez a análise, ou um outro engenheiro, para fazer uma vistoria de que aquilo que está sendo feito condiz com o projeto. Que não apareceram os jaques por aí. Que o Jaque não visitou a obra. Que o Jaque não visitou, que não fizeram alteração e que não foi comunicado. Porque, inclusive, se teve uma alteração que não foi comunicada, a obra tem que ser paralisada, tem que ser feita nova análise para poder continuar a obra. Isso é o que coloca na norma. E se aquela alteração, ela agora não foi aprovada porque ela impacta a estrutura,
o engenheiro ele pode obrigar que seja restituída a condição inicial da edificação. Isso o que eu estou falando é o que está colocado na norma, tá? Então, depois que teve essa vistoria, né, vistoria semanal, mensal, de acordo com o andamento da obra, né, como tiver, a gente tem que fazer a finalização, o registro da finalização da obra. Então, é ver que foi tudo finalizado, e aí é a dica que o Johnson deu, de pegar o documento onde o proprietário junto com o engenheiro ou o arquiteto se responsabilizam de que não foi afetado nenhum elemento estrutural, que eles não foram tocados e por isso o prédio não vai cair. É mais ou menos isso, né? Um resumão aí. Então, depois tem essa documentação e aí fica tudo no registro. Você tem que guardar todo esse registro, é o histórico da edificação que vai ficar aí para os próximos e o próximo ano, 5, 10, 15 e até quando a estrutura existir. E eu queria aproveitar isso que a Tatiana falou para mostrar o valor que é ter essa documentação, né? Ter esse histórico. Imagine você como um síndico entrando para administrar um novo edifício e que você recebe das mãos do síndico anterior todo um histórico, que você sabe quais foram as unidades que tiveram reformas. Porque, poxa, várias pessoas que entram num apartamento querem reformar e de repente esse apartamento já foi reformado 2, 3, 4 vezes. E então é possível que seja feita mais uma reforma, né? Qual é o impacto que isso está gerando ali, né? Então, essa análise conjunto. E por outro lado, pense em como você será visto como um síndico que saiu de um condomínio e deixou ali todo um histórico do que foi feito, quando que foi feito, da forma que foi feita e que está tudo tranquilo. Você não deixa passivo, né? Exatamente. Que é até, eu vou deixar uma dica aqui, a gente vai fazer um conteúdo com um advogado falando de qual é a responsabilidade do síndico que já saiu do condomínio, exatamente por questões desses edifícios que desabaram por negligência, de falta de manutenção estrutural, né? O edifício ele não caiu da noite para o dia, ele veio caindo há anos, né? Então, esse síndico lá atrás que não atuou, qual é a responsabilidade dele? Então, quando você faz isso, você deixa ali, cara, um assunto encerrado, né? A sua parte você cumpriu com todos os critérios. Sim, você se resguarda, né? Você se resguarda, isso é muito valor, né? Vai ser muito bom a hora que as pessoas começarem a enxergar isso, porque isso inclusive valoriza o seu salário no final do mês, eu tenho certeza disso. Exatamente, quando começarem a enxergar, certamente vai ter valorização. E é isso aí. Bom, foi isso aí. Encerramos por hoje. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E esse foi mais um programa Síndico Além da Gestão.